Dizem que vivemos na era mais livre da história. Dizem que somos abençoados com infinitas possibilidades. Mas quase ninguém comenta sobre esse vazio constante que insiste em permanecer, mesmo com tantas opções disponíveis diante de nós. Você entra num supermercado cercado por 1000 versões do mesmo produto: cereais com açúcar, sem glúten, veganos, fitness, gourmet. Parece liberdade, não é? Mas pare um instante e observe com atenção. Quem decidiu que essas seriam as opções? Você não plantou o trigo. Não criou a embalagem. Nem sequer questionou se cereal é, de fato, a melhor maneira de começar o dia. Simplesmente entrou, escolheu algo já pronto e acreditou que fez uma escolha. Isso não é liberdade. Isso é uma ilusão de escolha. É como dar a uma criança um cardápio com 3 pratos pré-selecionados e fazer com que ela acredite que está no controle. E é assim que o mundo funciona. Oferecem um palco, dizem que podemos ser quem quisermos. Mas o roteiro já vem escrito: quer ser artista? Ótimo, desde que monetize. Quer ser livre? Tudo bem, mas respeite as regras do algoritmo. A verdade é que essa tal liberdade que nos vendem é apenas uma vitrine bonita, atrativa, mas extremamente limitada. Até o que pensamos ser nossa opinião vem embalada, com um manual invisível. Pode falar o que quiser, desde que não incomode muito, desde que esteja dentro do que é socialmente aceitável. Você acha que está quebrando padrões, mas está apenas escolhendo entre opções já aprovadas. E esse é o truque mais cruel. Não percebemos que estamos presos porque as grades são pintadas com cores agradáveis. Confundimos variedade com liberdade. Mas ter 50 versões da mesma ideia não é poder, é barulho. O verdadeiro poder está em perguntar: por que isso existe? Por que escovar os dentes virou uma indústria bilionária? Por que a roupa que usamos virou identidade? Por que temos medo do silêncio, do nada? O sistema funciona assim: te dá o suficiente para que você se sinta satisfeito, mas nunca completo. É como um feitiço que te embriaga com estímulos e te oferece dopamina em doses calculadas, enquanto repete: você é livre. Mas livre de quê? A liberdade real começa quando você enxerga a moldura. Quando para de confundir o cardápio com a refeição. Quando ousa perguntar: será que isso que escolho é realmente meu desejo, ou só o que me deixaram querer? Às vezes, a cela mais segura é justamente aquela em que nos sentimos mais confortáveis. Você acorda e, antes mesmo de lembrar quem é, a luz do celular te atinge. Uma notificação. Uma meta. Um lembrete. E então, aquela frase cortante chega como se fosse inspiração: você tem as mesmas 24 horas que Elon Musk. Antes mesmo de escovar os dentes, você já se sente atrasado. Bem-vindo à armadilha moderna, onde ser produtivo virou identidade, e descansar é quase um pecado moral. Vivemos um culto silencioso ao estar sempre ocupado. Aplaudimos quem não para. Romantizamos o esgotamento como virtude. Criamos listas, metas, marcos. Não porque elas nos completam, mas porque temos pavor de ficar para trás. A sociedade recompensa quem corre, mesmo sem saber para onde. O sistema sussurra: produza, produza, produza. E se você parar por um segundo, apenas respirar, a culpa te engole. Desde cedo, fomos treinados a buscar estrelinhas, boas notas, curtidas, promoções. Aprendemos que nosso valor está no que fazemos, não em quem somos. O pior é que repetiram tanto essa mentira que ela virou verdade. Uma verdade invisível, inquestionada, implantada em nossa identidade como um vírus. E quanto mais nos sentimos vazios, mais aceitamos tarefas, compramos cursos, instalamos aplicativos, acreditando que, em algum ponto após mais uma conquista, encontraremos paz. Mas ela nunca chega. Porque o sistema nunca quis que ela chegasse. A régua está sempre mudando.
O descanso se tornou inimigo. E o silêncio, um terreno perigoso, onde verdades demais podem ecoar. Você não é uma máquina. A natureza não floresce o ano inteiro. Por que você deveria? Essa produtividade disfarçada de empoderamento é uma coleira dourada. Quanto mais você acredita que tem o controle, mais preso está. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente não fazer nada. Quem é você quando não está fazendo? Quando não está postando, correndo, entregando? Quem é você no silêncio? Essa pergunta, embora simples, desestabiliza tudo o que você acreditava ser. Porque a verdade é dura, a maioria das pessoas não sabe. Foram ensinadas a se definir por funções: sou gerente, sou mãe, sou artista. Mas isso é essência? Ou só fantasia social? Desde o nascimento, nos moldam: gênero, nome, nacionalidade, tudo nos é dado. A criança espontânea é substituída pela versão domesticada, a que agrada, a que se adapta, a que obedece. E quando não agrada, é punida. Então ela aprende a sorrir, a corresponder, a sobreviver, em vez de simplesmente existir. E, um dia, ela esquece quem era antes de precisar ser. Hoje, a identidade virou produto. Vendemos pedaços de quem somos em embalagens bonitas para caber nos algoritmos. Cada foto, frase de efeito, look do dia, tudo é performance. Deixamos de ser pessoas. Viramos vitrines. O eu se tornou campanha de marketing. Veja como sou interessante, sensível, bem-sucedido. Mas, quanto mais tentamos provar quem somos, mais nos afastamos de quem realmente somos. E esse é o ponto mais doloroso. Você pode viver a vida inteira sendo uma versão funcional de si mesmo, a que agrada, a que entrega, a que serve, e, ainda assim, algo lá no fundo continuará sussurrando. É a parte de você que ainda se emociona com o pôr do sol. Que ainda quer brincar na chuva. Que sente medo, e não tem vergonha disso. Mas essa parte foi silenciada. Foi chamada de fraqueza, de imaturidade. Sente-se no silêncio. Sem música, sem tela, sem plateia. E pergunte-se, se ninguém estivesse olhando, o que eu ainda faria? Ali começa o reencontro. Com quem você era antes de precisar provar que merecia existir. Somos seduzidos pelo conforto como quem é embalado por um amante que acalma nossos medos. A cama macia. A comida que chega em minutos. A playlist pronta que nos distrai do menor sinal de tédio. Tudo é projetado para te manter satisfeito, mas não completo. O aconchego, disfarçado de bem-estar, paralisa os instintos mais profundos de questionar e agir. A modernidade trocou o atrito pela fluidez. Por que andar, se pode pegar um carro? Por que conversar, se dá para mandar uma mensagem? Mas cada atalho nos rouba um pedaço de crescimento. São nas escadas difíceis que os músculos se formam. No silêncio incômodo que as ideias nascem. No desconforto que a alma desperta. Nietzsche dizia: aquilo que não me mata me fortalece. Mas como nos fortalecer se evitamos qualquer forma de dor? O frio que arrepia. A dúvida que incomoda. O esforço que exige. São todos exercícios da existência. Sem essa tensão, viramos porcelana, bonita, mas frágil. O antídoto está em buscar o desconforto com intenção. Um caminho diferente para o trabalho. Um tempo sem redes sociais. Uma conversa verdadeira que mexe. Cada pequeno ato é um lembrete de que você não precisa ser eficiente o tempo todo para ter valor. Ali se recupera a presença. O sentir-se vivo. Não apenas funcionando. Afinal, talvez o maior desperdício não esteja no quarto onde dormimos, mas na coragem que deixamos adormecer.
Talvez a verdadeira revolução seja recusar o conforto excessivo e voltar a pisar no solo bruto da realidade. Olhe com atenção para o que postamos todos os dias. As fotos, os status, os stories. Parece expressão. Mas, muitas vezes, é apenas exibição. Não estamos dizendo, aqui estou. Estamos dizendo, acreditem que eu sou isso. E, aos poucos, começamos a acreditar também. Não no que sentimos, mas no que mostramos. As redes sociais prometeram um palco. Um lugar de voz. Mas o algoritmo não quer a sua verdade, quer o que gera engajamento. Então você molda sua alma para caber no molde da aceitação. E, sem perceber, aquilo que deveria libertar começa a aprisionar. A rebelião virou estética. O caos virou filtro. A dor virou conteúdo. Até quem tenta ser autêntico, muitas vezes, está apenas encenando a autenticidade. Existe uma hashtag para cada angústia. Uma camiseta para cada revolta. Uma trilha sonora para cada colapso. A vulnerabilidade virou tendência. Mas, no fim, tudo parece mais um comercial do que um grito genuíno. Você sente que está gritando por dentro. Mas o que os outros ouvem é apenas o som bem editado do seu feed. E o mais cruel é que, ao interpretar tanto, você se desconecta de si. A máscara cola. A pose endurece. A alma vai ficando em segundo plano. E ninguém percebe. Porque todos estão ocupados demais encenando também. É um teatro global de pessoas solitárias fingindo que estão conectadas. A tragédia? Você pode ser seguido por milhões, e ainda assim se sentir invisível. Porque ninguém vê você de verdade. Só vem a vitrine que você montou para sobreviver num mundo que exige espetáculo. E aí vem a pergunta inevitável: como foi que nos perdemos tanto? Em que momento paramos de olhar para dentro e começamos a viver de fora para dentro? Talvez tenha sido quando o silêncio se tornou desconfortável. Quando cada segundo livre foi preenchido com som, tela, estímulo. A alma, que só se revela na calma, foi sendo empurrada para o fundo da mente. E ali, esquecida, adormeceu. Mas ela ainda sussurra. No meio da noite. Quando o sono escapa. Quando, por dentro, algo parece fora do lugar. Uma saudade de algo sem nome. A lembrança de quem você era, antes de tudo isso. Antes da pressa. Antes da performance. Antes da aprovação. A verdade é que a sociedade moderna não precisa te obrigar a nada. Basta te manter distraído. Porque, enquanto você estiver ocupado o suficiente, nunca terá tempo de olhar para o que está faltando. E o que está faltando é você. Mas ninguém lucra com seu reencontro interior. Então vendem promessas. Empurram metas. Alimentam comparações. E você afunda, e sorrindo, produzindo, existindo, mas sem realmente viver. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida, e você o chamará de destino. É isso que vivemos. Chamamos o vazio de fracasso. Chamamos o grito da alma de ansiedade. Chamamos a falta de motivação de preguiça. Mas a verdade continua lá. Deitada sob o barulho. Esperando ser ouvida. E talvez seja por isso que você está aqui. Porque uma parte sua ainda não desistiu. Ainda quer lembrar. Ainda quer voltar para casa. E o caminho de volta começa no silêncio. Quando você tem coragem de não fugir. No meio do barulho, das notificações, das máscaras, algo começa a emergir. Não é alto. Nem dramático. É sutil. Como uma música que vai baixando, até virar silêncio. Você ainda fala. Ainda se move. Ainda entrega.
mas sente que algo essencial ficou para trás. E então, num momento de paz, olhando para o teto, o sussurro retorna. Será que é só isso? Será que esse sou eu, ou só uma versão funcional de mim? A sociedade moderna não te força a esquecer quem é. Ela apenas te mantém ocupado demais para lembrar. Desde cedo, conectam você ao cronograma, à rotina, ao mercado. Você se torna útil. E quando começa a se perguntar o que importa de verdade, oferecem mais estímulo. Porque um ser humano desperto é um risco. E ninguém lucra com quem não precisa se provar. Mas e se você parasse? Se, em vez de responder ao mundo, começasse a ouvir a si mesmo? Não precisa ser uma mudança radical. Comece pequeno, um silêncio respeitado. Uma escolha honesta. Um não vindo do estômago. De repente, você começa a lembrar do que faz seu peito vibrar. Não porque gera status, mas porque faz você respirar mais fundo. Você começa a se lembrar de você. E talvez o momento mais poderoso da sua vida não seja quando conquista algo, mas quando percebe que, mesmo parado, sem aplausos, sem performance, você ainda vale a pena. A liberdade verdadeira não grita. Ela sussurra. E, para ouvi-la, é preciso abaixar o volume do mundo. Sair do palco. Fechar as abas. E, finalmente, estar presente. De verdade. Porque, no fim, a pergunta que separa quem vive de quem apenas funciona é simples, mas profunda. Quem é você, quando ninguém está olhando? Antes de terminar, eu realmente quero saber sua opinião nos comentários. Como você se sentiu quando ouviu tudo isso? Como você tem buscado sua paz interior ultimamente? Sua voz é tão preciosa para mim, e estou muito animado para ler seus pensamentos. Vamos continuar juntos nessa jornada de autodescoberta, porque ela está apenas começando. Até breve.